Só um toque para ficar tudo azul. Prevenção é fundamental. Você, aluno, já se preveniu? Olá, queridos alunos das turmas da EJA da segunda fase. Eu sou a professora André Oliveira. Estou aqui hoje com vocês para mais uma aula de História. Então, venham comigo! E hoje nossa aula será no seu livro, no livro Buriti, nas páginas 30 a 33. Então, pegue aí o seu livro e vamos acompanhar a leitura comigo. Capítulo 4. Acompanhe as leituras comigo. A agricultura e a ocupação do espaço. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento e teve início a prática da agricultura. Por meio da observação do ambiente, descobriram que as sementes que caíam no chão após algum tempo cresciam novamente e geravam novos alimentos. Eles perceberam que os locais próximos aos rios eram ricos em frutos e diversos vegetais. Além disso, vários animais procuravam os rios para beber água, facilitando o processo da caça. Aqui nessa imagem ao lado é uma peça de cerâmica produzida pelo povo núbio da antiga cidade de Kerman, onde hoje se localiza o Sudão, datada de cerca de 3.700 anos atrás. Para dar conta de alimentar o grupo, foram criados instrumentos como machados, facas e foices e pedra polida. Além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Os seres humanos passaram então a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, dando origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de armazenar sólidos e líquidos. Eles também produziam instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas e alguns tipos de alimento passaram a ser cultivados. A adotação dessas técnicas agrícolas revolucionou o período. As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e, com o excedente alimentar, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra onde habitavam. Eles começaram a se fixar e foram ocupando diversas regiões do planeta. Muitas dessas técnicas milhares são utilizadas ainda hoje pelos agricultores. Mesmo com as inovações tecnológicas, a antiga técnica de arar a terra continua presente e é extremamente importante para o cultivo de nossos alimentos. Aqui ao lado nós temos a imagem de um trator puxando o arado que prepara a terra para o plantio no município de Brotas, estado de São Paulo, em 2017. E você, já plantou? Na sua casa tem plantas? Você tem árvores frutíferas na sua casa? Prestem atenção. Com o desenvolvimento da agricultura, os grupos humanos, eles precisaram criar ferramentas para poder facilitar a plantação e para facilitar também a colheita. O desenvolvimento da agricultura também acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos, ou seja, as pessoas deixaram de ficar se deslocando de um lugar para o outro e se fixar em um só lugar. E eles procuravam lugares mais próximos aos rios, porque eles perceberam que nesses lugares
a plantação era melhor, né? Eles conseguiam plantar e o resultado da colheita, o resultado da produção era bem melhor. E apesar disso, também existiam os animais que iam à procura de água no rio e facilitava assim a caça. Então eles aproveitavam quando os animais iam beber água para pegar a presa. Então, vamos resolver agora as questões 1, 2 e 3. Prestem atenção. Primeiro, leia o texto e marque V para verdadeiro e F para falso nas informações abaixo. Aqui nós temos 4 afirmativas. Vocês irão fazer a leitura dessas afirmativas, vão colocar V para verdadeiro e F para falso. Aqui na primeira afirmativa diz assim: o desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. É verdadeiro ou é falso? Segunda opção. Apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta. É verdade ou é falsa? Próxima. Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Foi verdade? É verdadeiro ou é falsa essa afirmativa? Última. O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. Verdade ou falso? Segundo, assinalem a imagem que mostra uma técnica agrícola que não era usada há 12.000 anos. Qual dessas duas técnicas, dessas duas imagens, não era utilizada há 12.000 anos? Marque aí o X na alternativa correta. Terceiro, preencha as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura, utilizando as palavras abaixo. Prestem atenção. Aqui nós temos as palavras técnicas, sementes, pedra polida, domesticar. Então, vocês irão fazer a leitura desse texto aqui e irão encaixar essas palavras nessas lacunas. Façam a leitura com bastante atenção e com certeza você vai saber qual a palavra se encaixa e vai dar sentido a esse texto. Agora continuem aí acompanhando do seu livro a leitura comigo. Mudanças no modo de vida dos seres humanos. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais. Esse fato aumentou a quantidade de carne, de pele e de couro. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possível a construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro e cobertos com folhagens. As habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção contra as diversidades da natureza, como a chuva, neve e alguns animais predadores. A fixação dos grupos humanos e a maior quantidade de alimentos provocaram o crescimento da população, pois aumentou o número de nascimentos e a população passou a viver mais tempo. Com um número maior de pessoas, era necessário aumentar a quantidade de alimentos. Assim, o controle de produção precisaria ser cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia levá-los à morte,
Por isso, foi necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar períodos de escassez e de fome. Aqui nós temos uma imagem de frutas expostas em banca de mercado municipal, no município de São Paulo, estado de São Paulo, em 2011. Então, meus queridos, o desenvolvimento da agricultura alterou muito a vida dos seres humanos. Com a plantação, com a criação de animais, eles conseguiram se fixar, em um só lugar. Eles aperfeiçoaram as técnicas de produção e eles também melhoraram os abrigos, Eles conseguiram construir lugares para se abrigar, lugares mais seguros. A fixação dessas pessoas fez com que eles produzissem mais e a população aumentasse. Então, eles deixaram de ser nômades, eles deixaram o nomadismo para ser sedentários. Eles começaram a viver da agricultura. Antes, eles viviam, eles sobreviviam extraindo alimentos da natureza, O uso de ferramenta era a pedra lascada e a expectativa de vida deles era muito baixa. Eles também conviviam com animais predadores. E a agricultura facilitou muito porque eles começaram a fazer abrigos com mais seguranças, aumentou o número de nascimentos de pessoas, eles cultivavam seus próprios vegetais e também a maior quantidade de alimentos eles começaram a produzir depois que eles passaram a ser sedentários, e viver da agricultura. Agora é com vocês. Vocês vão responder as questões 4, 5 e 6. 4. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida dos seres humanos? 5. Por que a agricultura tornou-se importante para a vida dos seres humanos? 6. Assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade e 2 para as mudanças que ocorreram depois do aprimoramento das técnicas agrícolas. Então, você vai colocar 1 aqui para nomadismo e 2 para as características da agricultura. Façam aí a leitura dessas afirmativas e coloquem aí 1 para as características do nomadismo e 2 para as características da agricultura. Meus queridos, nossa aula está chegando ao fim. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Teve dúvida? Vai lá no plantão pedagógico que a professora está lá esperando por você.